Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade de Uberaba. Hoje nós estaremos falando do estudo das concepções do ensino de Geografia, referente ao capítulo 1 do seu livro de estudos. Espaço Pedagógico da Sala de Aula, volume 4, da etapa 4, capítulo 1. Os objetivos dessa aula: reconhecer a importância de ensinar geografia, descrever as transformações do ensino de geografia no decorrer do tempo, compreender que tipo de ensino de geografia é apropriado para o século XXI, como deve ser o ensino de geografia na atualidade. Para a gente começar a entender um pouquinho como que deve ser o ensino de geografia na atualidade, é preciso que a gente retome um pouquinho no tempo. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens que retratam bem o que pode vir a ser esse ensino de geografia na atualidade. O ensino de geografia justifica-se pela possibilidade de ampliação da capacidade dos alunos para aprenderem a realidade. Por que eu trouxe essas imagens? Porque hoje nós vivemos num mundo globalizado. E não é novidade para ninguém que a informação ela circula muito rápido. Da maneira que ela circula, é notório que alguns meios de comunicação eles vão ficando de lado e nós vamos dando espaço a cada vez mais à mídia, à tecnologia e principalmente ao avanço da internet no cenário mundial. Então, algumas possibilidades que o ensino de geografia pode nos ofertar. Para isso, a gente vai retomar um pouquinho no tempo. Nas décadas de 60 e 70, ocorreram mudanças substanciais no sistema educacional brasileiro. A partir de 68, com a reforma dos ensinos de primeiro e segundo graus, por meio da Lei 5692/71, o ensino como um todo, ele passou a ser de caráter profissionalizante. Por quê? No período histórico da época e com as reformas políticas e econômicas que ocorriam, até mesmo devido ao golpe militar de 64, os governantes da época exigiram que algumas reformas no sistema educacional brasileiro fossem feitas. E com isso foi criada a Lei 5692/71, que na verdade foi com o propósito de ajustar a educação no Brasil. E esse momento até então histórico, ele tinha um caráter voltado justamente para um referencial de geografia, pautado principalmente no ensino profissional, conforme nós podemos ver aqui. E diante da figura que nós vamos observar, o que fica claro nessa época, nas décadas de 60 e 70? Que o ensino de geografia ele era meramente tradicional, ou seja, ele era um ensino que era muito desenvolvido justamente para uma ciência totalmente distante dos alunos, ou seja, tudo aquilo que era ensinado nesse momento histórico não tinha importância para a vida social, econômica e política do aluno no contexto em que ele estava inserido. Ao mesmo tempo, esse ensino ele passou a ser um pouco significativo, ou seja, era um ensino pautado na decoreba. O aluno ele não era em nenhum momento desafiado a pensar, a buscar novas formas de aprender, principalmente o ensino de geografia. E na verdade, esse ensino de geografia tradicional, ele era meramente pautado em um ensino sem relação entre o conteúdo e as relações de espaço e vivência do aluno naquele contexto. Ou seja, em determinados momentos nós vamos perceber que o ensino de geografia ele era totalmente pautado naquilo que a gente chama de tradicionalismo mesmo. Ou seja, o aluno era obrigado a ter acesso ao material didático e em muitos momentos esse material didático não correspondia ao que o aluno estava vivendo naquele momento e ele tinha simplesmente que aprender de uma forma ou de outra os conteúdos de geografia sem nenhum questionamento, sem nenhum desafio para o seu aprendizado. Bom, nesse mesmo momento, de acordo com a criação da Lei 5692, nós vamos perceber que a geografia ela passa a ter um caráter diferenciado no cenário político e econômico. Ela se torna, com a criação dessa lei,
um ensino que, na verdade, pautado com o ensino de história, onde se deu origem aos estudos sociais, que, na verdade, nas décadas de 70, 80, até mesmo início dos anos 90, a geografia ela não era um conteúdo ou um componente que era isolado, ele era assistido de forma de estudos sociais, onde se estudava geografia e história, e, na verdade, ela ainda tinha um caráter meramente informativo. O que é esse caráter meramente informativo? Que, na verdade, a geografia ela só informava e ela não formava. O que isso quer dizer? Que as informações eram passadas para os alunos, eles precisavam realmente estudar aquilo de acordo com o que era passado, mas não existia uma formação consistente para esse aluno adquirir o seu aprendizado de forma efetiva. E aí, nas décadas de 80 precisamente, a geografia ela passa a ter um novo caráter. Ela começa a ser uma disciplina voltada principalmente para informações básicas, relevo, hidrografia, recursos naturais, recursos físicos e daí por diante. Então, a gente percebe que a geografia ela vai tomando aí um outro rumo como um todo dentro da ciência e o que ela pode oferecer. Bom, aí nós vamos chegar a um momento em que a disciplina ela vai tomando um novo caráter. Na verdade, nesse momento da história, nós vamos perceber que o ensino da geografia ele vai passar por um processo que a gente chama de racionalidade técnica, que na verdade é um modelo educacional que era a base, vamos dizer assim, a base de formação do docente, do professor como um todo. Como que isso funcionava? No conteúdo e na forma. Como? O professor, dentro do processo de racionalidade técnica, ele era meramente um transmissor de conteúdos, ou seja, ele estava ali para transmitir o que ele achava pertinente naquele momento. E, na verdade, esses conteúdos, eles eram selecionados pelos órgãos superiores. O que isso quer dizer? Que, na verdade, os órgãos superiores, através das diretrizes, das ementas curriculares, eles determinavam o que o professor, nesse momento, deveria ensinar para esse aluno, sem saber realmente a realidade. Então, na verdade, o professor, ele virou um meramente transmissor de conteúdos e o seu treinamento para isso, de uma certa forma, ele não era tão importante naquela época. Por quê? Porque até então o professor ele deveria somente ensinar, saber e transmitir. Saber aquilo que ele precisava transmitir ao aluno, ensinar e em nenhum momento o professor era desafiado, até mesmo pelo processo de dificuldade de aprendizagem dos seus alunos, ele não era desafiado a rever a sua prática docente diária. É o que a gente chama, né? Ele fingia que ensinava e o aluno fingia que aprendia. E o aluno, em nenhum momento, ele era desafiado a questionar o professor porque aquele conteúdo estava sendo ensinado, o que esse conteúdo teria de forma positiva aplicabilidade na vida prática desse aluno. Chegamos aí na década de 80, né? Na verdade, na década de 80, o ensino de geografia deve contemplar os estudos do meio e levar os alunos realmente a uma reflexão. E aí, esse período, ele leva o aluno que ele seja comprometido com uma sociedade cidadã e que, na verdade, ele, ao mesmo tempo, deve propiciar ao aluno a descoberta do mundo em que vive. Como que é isso? Propiciar o aluno a descoberta do mundo em que vive. É proporcionar ao aluno realmente um caminho que seja coerente com a geografia escolar, porque, na verdade, nesse momento o ensino de geografia ele fica um pouco meio que balançado. Por quê? Por ela ser uma disciplina até então colocada como uma disciplina de pura decoreba, ela começa a perder espaço, principalmente em alguns programas do governo, que na verdade o ensino de geografia ele tinha uma quantidade de aulas, né, em uma determinada série, e ele passa a ter menos porque os governantes não veem a importância do ensino de geografia como sendo primordial na construção do processo ensino-aprendizagem. Bom, eu trouxe essa imagem para vocês porque, como eu tenho falado anteriormente, o ensino de geografia ele deve proporcionar uma possibilidade de descobertas
para o aluno, né? É importante você perceber essa imagem como uma fonte de imensidão de informações que o ensino de geografia ele pode nos trazer. Ela deve ser realmente uma disciplina que deve proporcionar ao aluno a descoberta de um novo mundo, de uma nova tecnologia, de um novo aprendizado. Para a gente retornar o tempo agora, nós vamos ver agora o depoimento de duas professoras que, na verdade, se formaram em épocas diferentes, cujo ensino de geografia que elas tiveram também no processo educacional delas foi uma forma diferenciada. Um realmente foi aquele ensino mais tradicional, o outro foi um ensino pautado na tecnologia, na inovação, na descoberta do aprendizado, que é o que eu tenho falado até agora. Dando continuidade à nossa aula, eu estou aqui com a professora Jocely, que vai contar um pouquinho para a gente como foi a escolaridade dela lá no ensino fundamental. Como foi o ensino de geografia? Oi, professora Jocely, tudo Olá, bem? Tudo bom. Bom, professora Jocely, quando você cursou o ensino fundamental, como foi o seu ensino de geografia? Suas aulas eram dinâmicas, eram aulas que eram pautadas só na decoreba, que a gente chama, ou foi uma aula bastante prazerosa? Conta pra gente. Então, na verdade, eu acredito que para minha época eu tive muita sorte em relação ao ensino de geografia que eu tive. Eu tive excelentes professores, na verdade, as aulas eram prazerosas, né? Eu via o interesse dos professores em estar retratando os acontecimentos, passando todos os assuntos de uma forma diferenciada. Era uma escola que dava abertura aos professores para que a gente pudesse viajar, haviam as excursões, né? Havia uma integração entre os professores de História e Geografia. Então, na verdade, eu tive assim, o privilégio de ter excelentes professores de Geografia. Não havia naquele momento hoje, né, crescida, já formada, eu consigo perceber que já havia essa preocupação de estar se passando uma geografia mais crítica, saindo um pouco daquele padrão que até então existia de se decorar rios. Eu não me lembro que isso fosse cobrado de nós, né? Havia sim essa preocupação de estar realmente fazendo a construção de um conhecimento mais crítico. Muito bem. Então, esse foi o depoimento da professora Jocely. Agora eu vou convidar a professora Aline, que vai contar pra gente também um pouquinho de como foi o ensino de geografia dela na época do ensino fundamental. Muito obrigada, professora Jocely. Agora eu estou com a professora Aline e ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi o ensino dela de geografia no ensino fundamental. Oi, professora Aline, tudo bem? Tudo jóia. Como foi o seu ensino de geografia na época do ensino fundamental, precisamente do 6º ao 9º ano? Conta um pouquinho pra gente como foi. Então, foi um ensino bastante tradicional. O principal recurso didático era o livro, era uma educação bem focada nos questionários, não havia muita criatividade, né, muita interação, nem interação entre professor e aluno. A gente basicamente tinha que responder os questionários no final dos capítulos, procurar no capítulo as respostas e acabava não conseguindo compreender, né? Porque a maturidade do 6º ao 9º ano ela ainda é muito pouca, né? Para a gente conseguir ampliar horizontes e fazer conexões de assuntos a partir simplesmente da leitura do livro didático. E o professor ficava bastante preso, tanto os professores de História quanto os professores de Geografia. Nessa mesma época, você percebia que o ensino de Geografia e de História, eles eram bastante distantes um do outro ou não? Não, eles caminhavam juntos. Já eu não posso dizer que nós ainda estávamos naquela época de decorar nome de países, de capitais, de rios, isso não, né? Era uma geografia que eu acredito que estava no processo de transição. Uhum. Já era trabalhada a geografia crítica nos livros, porém de uma forma tradicional. Entendi. Muito obrigada, professora. Obrigada.
Você pode perceber que, de acordo com o depoimento das professoras Aline e Jocely, o ensino de geografia, lá na época do fundamental delas, foi um ensino bastante diferenciado. A gente pode perceber que foi um ensino bastante tradicional, onde ele era praticamente pautado na decoreba, o livro didático era o principal meio de pesquisa. Já o outro ensino não, ele era mais diversificado, as práticas pedagógicas eram totalmente diferenciadas. E é o que a gente traz para a aula de hoje, porque na verdade as concepções do ensino de geografia, elas nos remetem a isso. A partir da criação da Lei 5692, nós podemos perceber que a evolução do ensino de geografia, ela começa a ter um novo caráter. A metodologia, a prática docente, ela começa a ser diferenciada no espaço escolar, embora o professor ainda muito tímido no ensino pautado tradicional. Então, é o que nós vamos continuar na aula de hoje. Depois que a gente escutou os dois depoimentos das professoras, fica claro, né, como era a diferença de ensino de uma professora e de outro e como a ciência avançou como um todo. Bom, na verdade, nós estamos diante de um novo momento histórico que faz com que repensemos de certa forma o ensino de geografia, né? O ensino de geografia, principalmente hoje no século XXI, ele deve ser revisto como o que o aluno precisa aprender e algo que seja realmente importante para a realidade do mundo globalizado e dinâmico que exige com que ele tenha realmente uma mudança de postura até mesmo dentro do setor profissional, como do setor onde ele está aí totalmente inserido. Ela precisa, de uma certa forma, ser uma disciplina que ela vai oportunizar aos nossos alunos a construir sua própria aprendizagem de forma mais significativa. Pois bem, nessa mesma época, o que acontece? O ensino de geografia, ele passava por alguns problemas, até mesmo devido à sua importância ou à sua falta de importância lá no contexto das décadas de 60 e 70. Os professores realmente, eles pautavam que a formação do ensino era insuficiente, ou seja, ele era um mero executor de tarefas determinados pelos outros, né, pelos órgãos superiores, pelas diretrizes, e que, na verdade, ele era um mero transmissor de conhecimentos e sem nenhuma vontade ou necessidade de refletir sobre o que ensinar para esse aluno. Para que o ensino de geografia mude e para que as coisas tomem uma nova forma de ver o ensino, ela precisa buscar algumas alternativas para melhor qualidade do processo ensino-aprendizagem. E isso é papel do professor. Para que ele realmente tenha um bom desempenho, ele precisa refletir sobre a sua prática docente diária, e isso é fundamental. O professor, ele precisa fazer com que essa prática seja totalmente direcionada para a realidade do aluno que ele atende. Então, na verdade, não adianta o professor querer ensinar um menino um conteúdo que não vai ser significativo para ele no dia a dia. Passando por todo esse processo, nós vamos chegar a um momento em que a geografia realmente ela trata de uma importância maior e, de acordo com o avanço da ciência e da tecnologia, ela passa a ganhar um novo rumo dentro do cenário educacional. Ela passa a ter uma perspectiva e um caráter formador e fundamental para o processo social do aluno. Bom, como que seria esse processo social? Na verdade, a geografia ela precisa estudar o caráter social. Na verdade, ensinar o aluno que ele precisa, além de ter a sua formação enquanto pautado no ensino escolar, ele precisa se apropriar desse ensino para que ele seja realmente formado como homem cidadão, que na verdade ele vai mostrar que a geografia ela é muito mais além do que aquilo que a gente pode entender. Ela vai ensinar ele tanto os aspectos físicos, políticos e sociais, como mostrar ao aluno também que ele pode ter um olhar espacial sobre a realidade em que ele está inserido. E aí, a geografia ela vem ganhar muito mais espaço com a implantação dos PCNs, onde ela coloca que a formação integral do aluno, ela se torna
primordial dentro do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, a geografia, então, uma mera ciência que era deixada de lado, com a implantação dos PCNs, ela chega a ser muito mais visível, porque, na verdade, é uma formação que o aluno ele vai ser formado integralmente, intelectualmente e atuante na sociedade que ele está inserido. O ensino de geografia ele vai ser aliado a dois momentos distintos que deve ser trabalhado dentro do ambiente escolar: a interdisciplinaridade e aos temas transversais. O que isso quer dizer? Que a geografia ela se torna uma ciência que ela pode ser explorada em outros campos do saber, como, por exemplo, na história, nas ciências, na matemática, no português, enfim, em todos os demais conteúdos que são ensinados no ambiente escolar. A interdisciplinaridade, ela vai exigir do professor uma formação continuada para que ele realmente tenha habilidade e competência para trabalhar com esses questionamentos, com esses conteúdos como um todo. Pautado nisso, os PCNs traz junto com a geografia a importância dos temas transversais, que é inserido nesse momento a questão ambiental. Por que na verdade, a questão ambiental ela foi inserida dentro do contexto dos PCNs e dentro da disciplina de geografia? Porque o professor, ele pode possibilitar aos seus alunos que, a partir da educação que ele recebe dentro do ambiente escolar, ele pode se tornar pessoas mais críticas. E os temas transversais, eles vêm contribuir com isso, ele vem reforçar a importância da temática ambiental, provocando uma ênfase no processo de educação ambiental, com a proposta de construir uma sociedade mais sustentável. Então, nas décadas de 60 e 70, por exemplo, a educação ambiental ela não era tratada dentro do ambiente escolar. Ela era simplesmente algo que os professores até então, por obedecerem algumas emendas curriculares, eles deixavam de lado e não havia importância. Com o avanço do consumismo e do capitalismo como um todo, essa temática ela hoje é efervescente e ela se torna muito mais apropriada a partir de 99, quando foi criada a Lei de Educação Ambiental, a 9795, que ela vai dizer que ele é um componente essencial e permanente na educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Ou seja, a educação ambiental hoje, junto com a geografia, ela precisa ter seu espaço. E cabe ao professor mostrar isso para o seu aluno, desafiar o seu aluno para que ele realmente tenha a possibilidade de buscar esse conhecimento e ser desafiado num novo tempo e numa nova modalidade de ensino. A série de imagens que eu trouxe para vocês é justamente isso, pautado de que o professor precisa desafiar o seu aluno e, ao mesmo tempo que ele precisa desafiar o seu aluno, ele precisa promover estratégias de ensino diferentes, como aulas ao ar livre, trabalho de campo, trabalho diversificado, até mesmo explorar a biblioteca da escola, que muita gente não faz. Por quê? Porque lá é um mundo de descoberta. Ao contato que o aluno tem com a biblioteca, com as diversas referências bibliográficas que a escola dispõe, ele pode ter um conhecimento mais aguçado e mais prazeroso como um todo e saindo da monotonia da sala de aula. E sem sombra de dúvida, o professor deve proporcionar hoje, na atualidade, um ensino pautado aí com o avanço da ciência e principalmente da tecnologia, que ela hoje tem muitas ferramentas a nos oferecer. É muito importante que o professor reveja sua prática, que ele realmente tenha condições de desafiar o seu aluno para a construção do seu próprio aprendizado de forma mais significativa. Bom, a gente espera que realmente a gente tenha contribuído para você com essa videoaula e que, na verdade, mais informações, é importante que você faça a leitura novamente do seu capítulo 1 do seu livro Espaço Pedagógico da Sala de Aula, etapa 4. E, se necessário, entre em contato também com o seu professor tutor através da central de mensagens. Lembre-se, você nunca está sozinho. Contate o seu professor e o seu preceptor.
Bons estudos e até a próxima videoaula.